Fala galera, estamos aqui começando mais um Pod Bleiano, certo? Tiagão, nós vamos explorar ele bastante aí nessa noite de hoje. Falarmos sobre um tema muito interessante, assim, para nós que somos cristãos, né? Eu creio que é dúvida de muitas pessoas. Tiagão, eu, Eliezer, o Maurício tá ali com a gente também. No lugar da voz da consciência. É isso mesmo. Hoje eu tô... Hoje eu tô aqui atrás fazendo os cortes. Isso aí. E vamos que vamos. Hoje quem vai apresentar o Eliezer, que vai apresentar ele hoje, lá na frente, lá o Thiago, Eliezer, o nosso sonoplasta tá aqui. Isso aí. Também o Alisson, e é isso aí. Vamos lá? Mas não se esquece, hein? Peraí, vamos Antes lá. de qualquer coisa, CCC. Curte, compartilha e comenta. É isso mesmo. E se inscreve no canal e ativa, principalmente, a gente não pode nunca esquecer de falar do sininho de notificação. Porque o sininho, assim que a gente lançar um conteúdo, automaticamente já vai apitar no seu celular e você já vai saber. Tem vídeo novo do Pod Bleiano. Tá bom? Não perde não. Fechou. Isso aí. Bom, o tema de hoje é escatologia. Que é isso, hein, Thiago? Cara, eu não sei não, eu confesso. O que é escatologia? Explica pra nós. Escatologia é um tema que mexe muito com a mente humana, né? Eu vejo que dentro da academia é um dos temas que mais fascina o pessoal, os alunos e tal. Sim. E no imaginário popular como um todo, a escatologia ela mexe com o imaginário das pessoas, né? Porque trata de uma coisa que o ser humano ele procura, ele almeja. E não entende muito bem, né? Não entende muito bem, que é o futuro. É verdade. E o futuro, de fato, se você for analisar, ele não existe. O amanhã não existe. Você conhece alguém que consegue ir no amanhã? Não, o que existe é o hoje, né? Então isso fascina as pessoas. Isso mexe com as pessoas. Concordo E plenamente. o tema de escatologia é um tema que mexe com as pessoas. É um tema que fascina as pessoas. Antes da gente entrar num pouco mais do porquê que seria, o que é escatologia, as pessoas talvez procuram tanto esse tema pelo fato de também sofrer de ansiedade? Também Porque é um componente. A ansiedade ela é o excesso do futuro, certo? Isso mesmo. Então, por eu imaginar o que vai ter ali e tal, aí já começa ou sofrer antecipadamente ou ficar feliz, né? Das duas, uma. A grande sacada de Deus Sim. é justamente isso. Você ter só o dia de hoje para viver. Você ter que aproveitar aquele dia. Isso é... Só que aí, o que as pessoas fazem? As pessoas querem viver o dia de amanhã. Que não existe. O que existe é o dia de hoje. Então, porque assim, essa questão desse tema de escatologia remete muito à questão do futuro mesmo, o futuro da igreja, né? E muitas pessoas sofrem por antecipação, que é a famosa ansiedade, né? Será que é por isso que o pessoal fica tão fissurado, assim, quer tanto saber sobre essas questões escatológicas? Você vê que o pessoal que curte essa história de signo, o cara quer saber, o cara cata no primeiro dia do ano. Eu tinha um tio que no primeiro dia do ano o desespero dele era achar uma banca aberta para pegar uma revistinha lá do signo para saber o que vai acontecer no ano inteiro. Nossa. Ou seja, o cara tá vivendo o primeiro dia do ano pensando até o último já. Ele tá perdendo a principal beleza da vida, que é justamente que é o hoje, né? Aproveitar o hoje. O dia da manhã não pertence a gente. O dia da manhã não existe. Já dizia o poeta, né? Aí você vê, né? Acho que já desde cara, quem corre atrás desse tema escatológico tem que ter a ciência do quê? O que Deus nos orienta? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a cada dia basta o seu mal. Exatamente. O mestre dos mestres ensinando. Não tem como a gente abranger um tema desse que todo mundo está ansioso para saber mais sobre a escatologia, para saber do futuro, sem antes você, né, receber aquela receita assim, cara, não anda ansioso não, fica em paz. Agora eu vou entrar para aproveitar o gancho. Como é que começou essa brincadeira? Show. Um teólogo alemão chamado Abraham. Ele é alemão. Uhum. E ali por volta do século XVI, ele começa a estudar a questão dos últimos dias, que é a famosa escatologia, né? Escato e logia são
dois palavras dois termos gregos que se juntam e que dá origem ao estudo das últimas coisas, né? Escatologia. Escato, último, logia, estudo. Então, escatologia, na verdade, é estudo das últimas coisas. Entendi. Então, a escatologia, resumidamente, é um estudo do fim dos tempos? Isso. Que seria traduzindo de uma forma simplória, é bem isso. O estudo do fim dos tempos. Legal. Só que, quando esse cidadão chamado Abraham, que é um teólogo alemão, começou a estudar, que se você for analisar, tendo em vista o tempo de existência da igreja, é um tema recente, é um tema bem recente. Sim. Acho que não chega ainda aos 500 anos, deve ter uns 400 e poucos anos. Ele não vai tratar no início sobre o Apocalipse, né? Que o pessoal faz uma ligação muito direta, né? Direta com o Apocalipse. Sim, né? Verdade. Ele vai estudar sobre o motivo pelo qual o ser humano existe e o motivo pelo qual se dará ele no fim das contas. Qual que é o motivo porque Deus trata o ser humano no final, né? Entendi. Que é a glorificação de Deus através do homem no seu aspecto como um todo, né? Entendi. Então esse foi o motivo pelo qual ele começou a estudar, a fazer escatologia. E aí, dentro da escatologia, várias vertentes, várias correntes foram se desenvolvendo e apareceram daí o que a gente tem hoje, que é uma infinidade de correntes que pré-milenista, amilenista, milenista, pré-tribulacionista. Entendi. Daí vai surgindo essas questões aí. Saquei. A mais conhecida de todas, que é a que foi mais difundida, né? Sim. Tem pouco mais de 200 e poucos anos, que é a pré-tribulacionista, né? Que foi adotada pelas igrejas pentecostais, neopentecostais. Sim. E parte da igreja batista. E aí a pré-tribulacionista... E a católica também. A pré-tribulacionista acredita de que forma? É a corrente que acredita que vai haver o arrebatamento antes da grande tribulação. E aí tem uma sequência de fatos, né? Eu faço parte dessa corrente. Legal. Tem uma sequência de fatos. Você tem o arrebatamento da igreja, que não é a volta de Cristo. Existe uma confusão. Sim. A gente até debateu sobre isso no podcast anterior. Legal. E o Átila falou sobre isso. Existe essa confusão. Arrebatamento da igreja e volta de Cristo. Não são a mesma coisa. Inclusive, galera, antes de continuar, quem não assistiu ainda o podcast do Átila, tá muito rico em questão de conhecimento. Então, acessem lá, tá bom? Tem um conteúdo muito, assim, bem elaborado. Fechou? O Átila é professor de grego, de hebraico, não dá pra competir com o cara. Aqui é na falta do quem não tem cão caça com gato mesmo. Nada. Pode ir. Então, aí vários ramos dentro da escatologia, da escatologia foram surgindo, né? Sim. Entre eles o pré-tribulacionismo, que crê que a igreja é arrebatada e depois do arrebatamento da igreja se dá os eventos apocalípticos. Aí é que está o negócio. Por isso que as pessoas fazem essa associação. Só que a leitura, a escrita apocalíptica, né? Os textos apocalípticos não são exclusivos do Novo Testamento. Você tem a escrita apocalíptica no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento. Sim. No Primeiro Testamento, né? Você tem o livro de Daniel, você tem o livro de Ezequiel. É verdade, ele vai falar um pouco mesmo. Você tem alguma coisa de Enoque. São literaturas apocalípticas. Mas aí, no caso, ele não entra como livros proféticos, no caso, porque Daniel para mim, ele fala sobre o que poderia vir no futuro. É verdade. Esses outros livros, Enoque também, sobre o que vem no futuro. Não são livros mais proféticos do que escatológicos? Não. Acho que a escatologia tem meio que a ver com a profecia ou algo assim? Isso. Ou não? Sim. Tanto é que o livro de Apocalipse também é considerado um livro profético. Apocalipse, eu acredito que as pessoas sabem o significado da palavra, significa, na verdade, revelação, né? Descortinar, tirar o véu, revelar.
o significado da palavra Apocalipse. Legal. Então entende-se que se é uma revelação, e por que o nome do livro se chama Apocalipse? Porque se você for ler o primeiro capítulo, você vai falar a revelação de Jesus Cristo para a igreja. Então, esse é um ponto, show, esse é um ponto extremamente importante. Porque eu acredito que para você estudar a escatologia, além de né, buscar o conhecimento de uma forma natural, eu acho que é extremamente necessário o envolvimento do Espírito ali, para te trazer a revelação. Porque o que acontece muito é o pessoal tirar conclusões de um estudo básico ali, sem embasamento nenhum no Espírito, sem revelação, e aí acabar tirando uma conclusão equivocada da coisa. Perfeito. Né? Então acho que isso é muito importante ressaltar. Todos os grandes exegetas, estudiosos da literatura apocalíptica, Sim. são, se você for pegar a história deles, também são grandes homens de Deus. Grandes testemunhos de vida. Sim. Então você vê que eram pessoas que também tinham esse Tinha relacionamento relacionamento com Deus. Sim. Ou seja, não teriam as revelações liberadas para eles sem a convivência, sem o relacionamento com Deus. Se fosse algo Isso é natural, importante, né? se fosse algo natural. É. Tratando ainda do livro de Daniel, Ezequiel, Enoque, que são literaturas apocalípticas do Antigo Testamento, Sim. eles são considerados para os judeus profetas, livros proféticos. Uhum. Você vai ter o estudo da literatura apocalíptica no estudo da teologia moderna. Não é uma coisa antiga, Entendi. é uma coisa mais moderna. Uhum. Outra curiosidade sobre o livro de Apocalipse é que ele foi o último a ser aceito no cânon. Ele, no início, ele era rejeitado por alguns pais da igreja de renome. Entre eles, só para citar um que é muito conhecido, Eusébio. Eusébio não aceitava o livro de Apocalipse. Caramba. E aí, se discutiu muito, outro cara que não aceitava o livro de Apocalipse era um grande pai da igreja, um dos maiores escritores. Deu um famoso branco no nome dele agora, mas eu vou lembrar já. Que contestou a autoria dele, se era o João Evangelista, o autor desse livro. Por isso que eles não aceitavam, eles não tinham certeza que o livro foi escrito pelo evangelista João. Entendi. Sabe-se que foi por um João. Sim. Mas eles não tinham certeza que tinha sido o João apóstolo. Uhum. Não foi Irineu, eu vou lembrar do nome dele já. Daqui a pouco eu lembro do nome do cara. Fechou. E aí alguns pais da igreja não aceitavam o livro do Apocalipse. E aí com o concílio de Nicéia, foi debatido, foi causa vencida e colocaram o Apocalipse no cânon bíblico como o último livro, o livro da Revelação, e atribuíram a sua autoria ao apóstolo João. Mas então... Aí no caso do apóstolo João, seria o apóstolo que escreveu, Autor. o autor do Apocalipse é o João que foi que morreu ele não morreu, ele ficou preso na ilha de Patmos. Isso. Foi nesse período que, na teoria, ele teve a revelação do Apocalipse e para fazer a escritura, é isso? Tem uma tradição da igreja que vai dizer, Eusébio mesmo é um deles, que trata sobre o martírio dos discípulos, como aconteceu, né? E uma coisa que é atribuída a João é que João foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, já avançado em idade. O apóstolo João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente e não morreu, nada o aconteceu. E por conta disso, ele foi lançado na ilha de Patmos, que era uma ilha, vamos dizer assim, uma Alcatraz da época, né? Era uma ilha que era como se fosse uma prisão, cheia de serpentes, e as pessoas era como se fosse uma condenação para a morte. A pessoa era lançada largado lá para morrer. E o velhinho era duro na queda. Porque a história vai dizer que ele não faleceu lá também. De lá ele saiu. A história vai dizer que ele veio a falecer por idade mesmo, já avançado em idade, na igreja de Éfeso. João saiu de lá de Patmos
E lá em Patmos ele começou a revelação do Apocalipse. O Apocalipse, outra curiosidade do Apocalipse, ele não foi escrito de uma vez só. Ele foi sendo compilado. As revelações não vieram de uma única vez. Então, isso me leva a acreditar que, na verdade, é uma dúvida que eu tenho. Então, ele não está cronologicamente falando certo. Não. Ele não está em ordem cronológica. Entendi. Ele não está em ordem cronológica. Dá-se a entender, quando ele foi compilado, que foi colocado em uma ordem que é uma ordem, vamos dizer assim, aceitável. Aceitável, entendi. Não dá para bater um martelo e dizer definitivamente que foi nessa ordem em particular que ele foi escrito. Entendi. Dá para ver que começa aqui. Perfeito. O capítulo 1 é o início do Apocalipse. Porém, daí para frente, não dá para ter certeza. Você vai ter as revelações que o livro começa das coisas que aconteceram, das que estão acontecendo e das que vão acontecer. Na verdade, acho que essa questão de ordem cronológica é mais para ficar mais aceitável para as pessoas conseguirem assimilar a história. Que começa em Gênesis, que é o princípio de tudo. Tem toda a história, que é o princípio, meio e o fim. Acho que é por isso que tem essa questão de ordem cronológica, para ficar mais aceitável para o entendimento das pessoas. Acho que, se eu não me engano, tem Bíblia que ela já está sendo impressa nessa ordem que você falou, que tipo, ela está escrita em ordem cronológica para você entender da onde foi, tipo, para não ficar indo e voltando, para depois chegar no final. Mas já tem escrituras dessa forma aí. Acho que até de forma didática para facilitar. Útil, né? Um livro tem um começo, meio e fim, né? Então eu acho interessante também, porque por ser bem complicado o livro do Apocalipse, assim, para entendimento, se a pessoa avalia assim, tipo, né, esporadicamente. Porque ele não é literal, né? Ele é alegórico, né? É assim que fala. Então, o livro de Apocalipse, ele a maior parte dele é literal, com utilização de símbolos. Isso, era isso que eu ia falar, alegórico. Então ele é um livro que utiliza muito a linguagem simbólica, que era uma coisa que era impregnada no imaginário dos judeus do primeiro século. Da época, então. Do século I a.C. ali, até esse período que foi escrito. Primeira coisa que vocês têm que entender, meus irmãos, é que assim, quando você vai fazer uma leitura do texto bíblico, se fazem algumas perguntas, né? Sim. Quem escreveu? Por que escreveu e para quem escreveu? Show. Então, assim, quem escreveu? João. Quem era João? João era um judeu do primeiro século, né? Então, João, ele habitava ali no meio de um povo que era extremamente supersticioso. Era um povo que tinha muita questão com os números, muita questão com os astros. Tinha muita coisa do imaginário, fantasma, monstros, essas coisas. E tem gente que ainda acha que essas questões que o pessoal fica levantando de pautas de signo e tal, acha que é atual, né? Não. A gente conversa com as pessoas hoje em dia, aí a pessoa vai te perguntar, que signo que você é? Aí se você falar, eu sou de Áries. Nossa, Áries é assim, assim, assim. Aí eu fico, mesmo, né? Você nem me conheceu e tá sabendo disso aí. Tem relato desses estudos aí da Mesopotâmia. Sim. Pré-histórica, isso é muito antigo. Meu, que interessante. Isso é muito antigo. Que interessante. Muito antigo. Isso comprova que a Bíblia relata isso, né? Que não existe nada novo na Terra. Não existe nada novo, é fato. A Bíblia é completa, meu. Tem resposta para tudo. Eu também acho que a Bíblia é o livro mais atual que existe. Você pode muito sinistro. Ele é totalmente atemporal, né? É sinistro isso, porque é um livro que foi composto, assim, escrito há muitos anos atrás, ser tão atual quanto qualquer outro livro. Não tem explicação, né? Eu tô tentando lembrar o nome do cara, fico louco quando eu esqueço assim as coisas. Até o final a gente lembra o nome dele. Não tem problema. Essas questões de sobre a vinda de Cristo, as coisas que antecedem aí a vinda. Com essas coisas atuais que estão acontecendo agora, que são as guerras, rumores de guerras, o amor de muitos esfriando.
pai matando filho, filho matando pai, parricídio, essas coisas. Eu acho que é muito realmente as dores do parto. Mas a Bíblia especificamente, ela não dá um período para isso. Ela só fala que são as dores, né? Sim. Eu tava vendo um videozinho hoje no Instagram e tal, tava passando, dando uma olhada, e aí eu vi que tinha um certo pastor, que ele é de nome, né? Ele tava falando sobre ser pré ou pós. E aí ele falou que ele é totalmente pré. Eu também entendo que, mano, eu não quero passar pela tribulação, não. Mano. Eu já sofri a vida inteira, não quero passar pela tribulação. Eu creio que Jesus vem antes e leva todo mundo embora. Então que vamos. Agora, ele tava falando assim, a gente precisa entender que a igreja tem que ser pré-tribulacionista. É tipo, impondo isso, saca? E aí, o que ele tava falando nessa questão, que ele falou assim, porque para a igreja ser pós-tribulacionista, ela precisa entender que ela vai ter que passar pelo anticristo. E aí, eu não sei se realmente isso está na Bíblia ou não, mas ele falou que depois desse período serão 7 anos para a vinda de Cristo. Eu não sei se tem isso mesmo na Bíblia. Tem? Eu não sei. Se tem, aí ele falou assim, se tem 7 anos para a vinda de Cristo, então a pessoa vai simplesmente virar e falar assim, tem um anticristo, então Jesus existe, então eu vou começar a acreditar nele. Ou seja, ele está colocando a pessoa aí, tipo, em falar, mano, agora eu vou ser porque eu sei que é verdade, eu não precisei ter fé, simplesmente é verdade e pronto. Você acha que isso é real, não é? Tipo, é uma teoria válida, não é? O que você tem? Então, vale ressaltar um ponto, meus irmãos, que assim, independente de você ser pré ou pós, não é um tema soteriológico, tá? A gente não está tratando sobre a salvação. É um tema que mexe com o imaginário, é aquilo que eu falei. As pessoas gostam de falar sobre isso, de debater sobre isso. Verdade. Mas de fato e verdade não vai interferir na tua salvação. Por isso que quando o Maurício fala que... Por isso que eu sou pré também. Quando o Maurício fala que alguém fala assim, quando eu ver o anticristo, eu vou me converter. Entra no que a gente chama de doutrina da iminência, né? Sim. O que é a doutrina da iminência? A doutrina da iminência é aquela que trata que a hora que Jesus vai voltar, ninguém sabe o dia nem a hora. Sim. Entendeu? Por isso que o pré-tribulacionismo é uma corrente que eu acredito mais fiel ao texto, porque ele trata de algumas coisas que Jesus vai fazer no seu discurso apocalíptico, né, que é Mateus 24, que é sobre a questão de acautelai-vos, pois não sabei o dia nem a hora. Aspas bem grande, tá, meus irmãos? O que ele está querendo dizer assim, o dia e a hora exata. Mas o próprio Jesus Cristo vai falar sobre os sinais que você consegue identificar, que provariam que ele está próximo de chegar. E que você deveria estar preparado, né, para aqueles sinais. Então, assim, se você for... Então, essa informação dos 7 anos procede, ou não? Não, procede. Então, 7 anos é os 7 anos da grande tribulação. Então, 7 anos da grande tribulação para a vinda de Cristo. Que é a última semana de Daniel. A famosa 70ª semana de Daniel, se não me falha a memória. Tá, mas aí no caso são 7 anos para a vinda de Cristo, então, em teoria, o que ele falou ali faz sentido. Pro pós faz, porque o pós acredita que a igreja passa pela grande tribulação. O pré não acredita. Não, sim, entendi. No caso, Darby vai dizer, que é um dos pais do pré-tribulacionismo, vai dizer que a igreja é arrebatada e que depois disso começa a se dar os eventos apocalípticos, né? Se inicia os eventos apocalípticos, né? E aí ele vai usar vários textos para comprovar isso. O arrebatamento da igreja se dá nos ares, ou seja, se dá nos ares, Jesus Cristo não veio. Sim, faz sentido. Entendeu? A igreja foi arrebatada. Qual que seria a lógica da igreja ser arrebatada para logo em seguida voltar? Tem um sentido lógico isso. Então a igreja foi arrebatada
para o céu, a igreja vai viver as bodas do Cordeiro, que é a parábola das bodas. Sim. Que na parábola você vai lembrar, não sei se os irmãos lembram da parábola das bodas, o rei manda chamar os convidados. Quem seriam esses convidados? Os convidados seriam a nação de Israel. Porém, os convidados não se acham com tempo e rejeitam o convite do rei. E aí o que o rei faz? Manda os seus conservos irem buscar todos os coxo, aleijado, que estiveram à beira da estrada. Quem é que representa esses coxos, esses aleijados que estão na beira da estrada? A igreja. Abre-se uma janela chamada janela da graça com a morte de Jesus Cristo e a palavra Pai está consumado. Abre-se o que a gente chama na teologia de janela da graça. Essa janela da graça se fecha com a ida ou a volta do Espírito Santo retornando ao trono. A lógica, a sequência lógica. Jesus veio, Jesus Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia. Sobe ao céu, com isso o Espírito Santo vem à terra, o Espírito Santo faz o trabalho de convencimento da igreja. Da humanidade em si, da humanidade, né? Da igreja de Cristo como um corpo universal. Sim. E aí, quando o Espírito Santo é tirado da terra, você vai ver isso lá em vai ser na tribulação, né? 4, assim. Não, então, a grande tribulação ocorre por conta de que o Espírito Santo já não está mais na terra. Você vai ver o texto lá de Tessalonicenses, que vai dizer que há um que o resiste. E acho que 90% dos teólogos acreditam que esse um é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo sair da terra, eu coaduno esse texto com outro texto, que é Efésios capítulo 2, que vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que é o penhor da nossa salvação? Como se fosse um dote, né? É a garantia. Então, se a garantia da nossa salvação é o Espírito Santo, quando ele for tirado, o que garante a nossa salvação? O Espírito Santo. Ele leva consigo a igreja. Daí se dá os eventos, depois que o Espírito Santo, que é a quem resiste o anticristo, sai da terra, se desenrola, se desenvolve os eventos apocalípticos. E aí começa a 70ª semana de Daniel. Eu entendo dessa forma porque, lendo o texto lá, é muito claro. 9:24, se não me falha, de Daniel. Que diz: Daniel, ao teu povo está reservada estas semanas. Legal. Então, Deus está falando claramente que é o povo de Daniel. Quando Deus faz referência ao povo dele como um todo, Deus fala, meu povo. Mas quando Deus infere essa situação ao povo de Daniel, Deus está querendo dizer claramente, ao teu povo está reservado essa situação. Então, os eventos apocalípticos da 70ª semana ocorre quando o Espírito Santo, isso para a corrente pré-tribulacionista, né? Sim. Ocorre quando o Espírito Santo sai da terra. A igreja vai participar das bodas e na terra se desenrola a grande tribulação para o povo de Israel, que é o povo que será perseguido na grande tribulação. Ah, entendi. No caso, para a gente partir para outra parte, mas esse pré e pós, o pós, se eu não me engano, eles têm tem a corrente mid, tá? Que crê que a igreja também é arrebatada no meio da grande tribulação. É o mid-tribulacionista. Porque tem uma teoria que o pessoal usa muito, que é o seguinte. Até hoje, em todas as fases que o povo de Israel, né, a igreja em si passou, que Deus livrou, Deus sempre livrou o seu povo no meio da situação e não os privando de passar pela situação. Sim. Isso não faz sentido, assim, com relação a... Os pós-tribulacionistas acreditam dessa maneira. Eu acredito que é essa vertente que eles pensam, né? Sim. O povo judeu estava lá no Egito e as pragas aconteceram. O povo foi guardado, mas as pragas aconteceram. Isso. O povo judeu estava no deserto, Deus não privou eles. Mandou maná. Os apóstolos também, tal, não sei o que e tal. Só que qual que é a diferença desses eventos
para a grande tribulação. Isso que eu acho interessante saber. Pode falar. Então, a diferença desses eventos para a grande tribulação é o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não estava derramado. Sim, mas ele estava presente. Ele estava presente, porém não era de forma... Não era de uma forma individual, né? Não, na verdade era de forma muito peculiar e individual. Ele era, usando uma linguagem que nós podemos entender, ele era derramado a contra-gotas. Sobre Moisés, sobre Josué, sobre Sansão, sobre Davi. Ele não era exposto a todos como é hoje. Todo povo, a né? todo povo. Entendo. Qual que é o X da questão aqui? Jesus Cristo vai cumprir uma promessa que Deus fez lá em Ezequiel 2:27, que nos últimos dias, ouça isso, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Entendeu? Aqui tem um componente, que é o Espírito Santo, agora derramado de forma universal. Sim. Jesus Cristo fala, ó, vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E aí, a Bíblia vai relatar que o Espírito Santo uma hora sai da terra. Sim. E também relata que o Espírito Santo, Efésios 2, como eu já falei, relata que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. E que a janela que a teologia estuda, que os acadêmicos estudam, chamada de janela da graça, não é uma coisa meritória. Ninguém chegou nesse ponto, ninguém alcançou a salvação por mérito. Sim. É uma coisa gratuita, que Deus deu de graça. Graça. Ninguém é digno de ser salvo. Então, por conta disso, você vai pegar, por exemplo, a corrente pré-tribulacionista, tem um texto lá de Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória, que vai falar como guardastes a palavra da minha paciência, escrevendo uma das cartas, né? Sim. Te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Então a inferência é feita a toda a terra. É interessante esse texto também. Eu tinha uma pergunta, que é o seguinte: a grande tribulação, a maioria dos cristãos, por achar que vai passar junto, né, pelo processo e tudo mais, tem muito medo, né? E aí eu queria perguntar qual que é o objetivo da grande tribulação. Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa pergunta vem bem a calhar, porque você já estava pensando, e eu converso muito com a minha esposa, já falei isso aqui, converso muito com ela sobre essa questão. E aí, eu tava falando com ela, poxa, a gente já passou pela Covid, que, é um evento mundial, global, que arrebentou com, milhões de pessoas no mundo inteiro. Ou seja, não teve pobre, não teve rico, não teve nada. E aí, nós estamos passando agora por guerras, por rumores de guerras, estão atacando Israel, que é a menina dos olhos de Deus. E aí eu fico pensando, eu falei, amor, já pensou que a gente pode ser a geração que vai passar pelo arrebatamento, que daqui a pouco, de repente, as coisas aconteceram, e a gente fica meio que pensando, cara, será que vai acontecer? Será que é a gente que vai ver isso? Eu sei que existem estudos que falam sobre essa questão de que a Bíblia fala que essa geração não passaria, que uma geração tem em torno de 70 anos, 80 na sua melhor idade, na sua melhor forma. E que nós já estávamos vivendo esse tempo de ser a última geração e que nós não passaríamos. Será que, realmente vai rolar essa questão? Pode ser que é muito provável que aconteça dentro da nossa geração, que a gente vá ver, de fato, a promessa se cumprir. O que vocês acham? Vocês acham que pode ser, não pode? É muita especulação? Ainda não é, mas é bom ficar esperto? O que vocês acham? Eu acho que o dia e a hora ninguém sabe. Então, mas aí Jesus Cristo faz um alerta, tá? Não, que é fato mas essa questão... O problema disso tudo são os estudos. É que as pessoas acabam gerando uma certa histeria, né?
na população, principalmente em quem é cristão. Porque quem não é, cara, não espera nada e não é pronto, não acredita. Mas pra gente que vive em aguardar uma promessa ser cumprida, cara, é muito forte você pensar, pô, a minha promessa acho que vai começar, eu vou viver pra viver pra ver essa promessa se cumprir. Eu acredito nessa questão, eu acredito muito assim. Nós temos uma promessa, nós cremos nela, né, de que vai chegar um dia em que ele vai nos levar para ele. Mas eu acho que canalizar o sentimento é importante. Por quê? É um fato, né? Um dia nós vamos ser sim arrebatados. Só que eu acho que o sentimento que nós, como cristãos, temos que ter é o sentimento de apressar a volta dele. Sim. O sentimento dentro da gente tem que ser um sentimento bom. E não um sentimento de temor, de medo. Boa. Porque a gente só teme aquilo que a gente ou não conhece, ou, né, acredito que a gente não conhece. Porque se a gente tem um entendimento correto, a gente sabe que quando chegar o dia e a hora, vai ser ali, a gente vai zerar o game. E não é zerar o game pra uma coisa ruim, é pra uma coisa, né, extraordinária. Que é o que a gente espera, é o que a nossa fé simplesmente prega. É isso. Exatamente. Aguarda que ele vem. Essa é uma fala que você acabou de citar, que eu acho também muito bacana. Quem fala isso em uma das suas ministrações é o... acho que ele é pastor. Vilas Boas, né? O Alessandro Vilas Boas. Que ele fala que nós temos que ser uma noiva que espera, mas que apressa. Verdade, não é nem pregação, é uma ministração. Uma ministração que ele fez no meio de uma gravação de uma música que ele fez. É verdade, eu lembrei agora. Eu acho muito... Eu sempre penso nessa questão. Eu sempre, como eu sempre ouço muito, gosto muito de ficar pesquisando. Eu sempre penso dessa forma, que a gente tem que realmente ser uma noiva que espera, mas que apressa a vinda de Cristo. Que é correr atrás das almas perdidas, que é propagar o evangelho, que é levar a palavra às nações, que é ser uma igreja fora de quatro paredes, que é ser espelho de Jesus onde quer que vá. Exato. Saca? Eu acho que é muito Eu tenho um conceito mais frio sobre isso. Assim, eu acredito que assim, a Bíblia ela se cumpriu até os dias de hoje. Então por que ela não se cumpriria na sua parte final, né? Sim. Se ela se cumpriu até hoje, então a sua parte final também vai se cumprir, né? Com certeza. Então é meio lógico isso. Se você for pegar os textos proféticos bíblicos do Antigo Testamento, até o ápice, né, que é Jesus Cristo, cumpriu tudo. Sim. E aí depois de Jesus Cristo fala ele entrega diversas profecias que se cumprem também ainda no primeiro século, como um evento que foi a destruição do templo no ano 70. Jesus profetizou sobre isso. E várias outras coisas que aconteceram. Se aconteceu até hoje, também irá acontecer, na minha opinião, os eventos apocalípticos. Sim. É que na questão, ele está explicando mais a questão do pessoal ter essa ânsia, né? Essa ansiedade por isso acontecer, de não saber quando que vai ser e tal, e ficar nessa apreensão, né? Aí eu acho que é válido a gente canalizar o sentimento, né? Porque muitos, ao pensar nisso, aí vem a famosa ansiedade, né? Então... Aí porque você pensa no futuro, meu Deus do céu, Deus vai voltar e vai ser agora, vai ser na minha época, no meu tempo, aí o que eu faço e tal. O pessoal fica meio perdido. Acho que o crente ele tem que estar pronto para ser arrebatado hoje, né? Quando eu falo arrebatado, de qualquer forma. Exatamente. Ele tem que estar pronto para ser arrebatado hoje. Viva como se fosse o seu último dia. Perfeito. E esse é um ensinamento do mestre. Nessa questão da ansiedade que há uns dias atrás eu parei numa crise assim de pensar nisso, saca? Acho que gerar uma certa histeria, as coisas acontecendo, você vê as pessoas morrendo do seu lado, você vê tudo que tá na palavra, tudo que tá na Bíblia, que como o Thiago falou, ela tá se cumprindo e não tem por que não cumprir o restante do que tá na Bíblia. Acho que me criou uma certa ansiedade de pensar, papai tá vindo, as coisas estão acontecendo, será que eu tô realmente preparado? Será que realmente
eu tô dentro daquilo que Deus espera de mim? Sim. Será que ele espera mais? Será que eu preciso fazer mais? Isso acaba gerando realmente uma certa ansiedade de entender sobre essa questão bíblica, essa questão tá vindo, tá chegando, é escatologia pura, a Bíblia tá se cumprindo e vamos que vamos. Me deu uma certa crise de ansiedade nessa questão aí. Nós temos na igreja primitiva e nos primeiros séculos da igreja, esse era um tema, era debatido. Tanto é que Paulo deixa escrito sobre o assunto, né? Mas não era o principal tema, não era o tema. Nos primeiros séculos se debateu muito sobre a deidade de Cristo, se Cristo era Deus. Sim. Se debateu muito sobre trindade, soteriologia, se debateu muito sobre o Espírito Santo. Explica pra galera aí, o que é soteriologia? Soteriologia é a doutrina da salvação. Mas falando assim, sabe, soteropolitano e tal, Sim. vem da raiz de salvação. Entendi. Então, soteriologia, estudo da salvação. De fato é verdade. Falando assim, Verdade, parece que todo mundo sabe. Eu já pensei aqui. Então por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Soteropolitano. Salvador Isso aí. soteropolitano. Perfeito. E aí você tem uns debates mais intensos, que são sobre sinergismo e monergismo. Calma que eu vou explicar o que é sinergismo e monergismo. Boa. Sinergismo e monergismo é se você tem participação na salvação, né? Vem da palavra sinergia, né? Sim. Você participa da salvação, você não participa da salvação, né? Entendi. Aí você tem um grande embate sobre eleição e predestinação, que o pessoal atribui a Calvino e a Armínio, mas que na verdade começou lá atrás com Pelágio e com Santo Agostinho. Você vai ver esse embate ali no quarto século da igreja. Pelágio falando que existia um sinergismo, né? Que o homem participava da salvação. O homem tinha a condição de participar ou rejeitar a salvação, e vem Agostinho e fala, não, só existe um que opera a salvação, um monergismo puro. Entendi. Deus. Entendi. Sinergia, lembra a palavra sinergia e monergia. Entendeu? Energia só minha, Uma energia mono exatamente. Legal, interessante. E a escatologia ali foi meio que deixada de canto num primeiro momento, né? E não foi tocada nem na escolástica também, com Santo Tomás de Aquino não teve esse debate. E aí vem surgir esse tema, como eu falei para vocês, há pouco mais de 400 anos aí. Sim. Só que aí também surgiu e explodiu. E aí explodiu, não se falava de outra coisa. Nós temos vários eventos ali do ano de 1840, sobre a volta de Cristo, que causou grandes impactos religiosos. Você tem o movimento milianista, você tem o movimento que dá origem às Testemunhas de Jeová, que dá origem aos Mormons, Joseph Smith, Charles Taze. Esses camaradas surgem no meio desses movimentos apocalípticos. Nessa questão... Que ali por volta do ano de 1840 começaram a surgir esses movimentos. E aí surge também a Igreja Adventista. Essa questão de... Foi um boom. Por exemplo... sobre o que aconteceu lá na Rua Azusa, o movimento foi um movimento de derramar do Espírito na Rua Azusa, não foi? Foi. Isso não pode entrar também nessa questão de no final dos tempos eu derramarei do meu Espírito, porque lá foi um movimento muito grande, muito forte. O famoso avivamento da Rua Azusa. Avivamento da Rua Azusa. E aí, muito recentemente também teve aí esse avivamento lá em Esbjerg, né? Que é lá nos Estados Unidos, que ficou muito conhecido, que ficou por dias e dias e não sempre em oração. Isso foi encarado como realmente um avivamento. Olha que interessante, olha por que ou não. A teologia ela desperta muito debate. Porque até nesse assunto aí que o Maurício está falando, existem várias correntes. Existe a corrente dos continuistas, né? Que os dons da igreja continuaram, se seguiram
posterior aos apóstolos, né? Existe os cessacionistas, né? Que acreditam que os dons da igreja pararam no primeiro século, que foi para apenas divulgar o cristianismo e ali cessaram os dons. Por isso, cessacionistas. Então, você tem correntes que advogam o movimento da Rua Azusa, tem também movimentos que criticam, falam, não existe e tal. E são correntes que hoje atuam em várias igrejas tradicionalíssimas, conhecidíssimas, várias denominações aí super conhecidas. E eu sou dos continuistas, né? Eu acredito que a manifestação dos dons espirituais continua. Sim. A manifestação dos dons espirituais, ela está condicionada a uma coisa. Se você for pegar um texto lá, Mateus, se não me falha a memória, que vai falar, Jesus Cristo vai dar uma orientação aos discípulos. Batei, batei, abri-se-vos-á. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Ele estava falando sobre o Espírito Santo, né? Então, eu acredito que avivamento com dons espirituais e manifestações dos dons espirituais ocorre quando a igreja se dispõe a buscar os dons espirituais. E o que ocorreu lá nesse evento da Rua Azusa? Você tinha um camarada chamado Charles Farrar que tinha a tese. Ele ensinava nas escolas lá sobre a tese do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas. Charles o quê? Farrar Tese. Charles Farrar. Esses nomes em inglês aí mesmo, eu não vou saber explicar direito, não, mas é um nome em inglês aí. Farrar. Alguma coisa assim. Com PH, entendeu? Daquela época, aquele nome daquela época lá. E esse camarada ensinava sobre essa teoria, até então teoria, né? Da imposição de mão, do batismo com o Espírito Santo. Manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito Santo através do falar em línguas. E nesse contexto tem um cidadão ali chamado Joseph William Seymour, que está saindo ali da escravidão dos Estados Unidos. Era um escravo liberto, né? Estava finalizando ali o período da escravatura lá nos Estados Unidos. E, se não me falha a memória, ou ele trabalhava nessa escola, ou ele fazia alguma coisa nesse lugar, e ele ouviu essas teses desse cidadão. E resolveu colocar em prática. Nossa, e o interessante disso é o seguinte, que ele não foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Ele orou, impôs as mãos, e a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo foi a sogra dele, se não me falha a memória. E daí se inicia o grande avivamento que a gente conhece hoje, chamado Avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa demora ali por volta mais ou menos de uns 5 meses, eu acho que, se não me falha a memória, de abril a novembro. E há uma contabilidade, não sei se exata, que nesse período se salvaram 3.000 almas. E aí você vai ter relato dos jornais da época falando dos cultos barulhentos, e que as pessoas caíam e começavam a rolar e falar em língua, ainda com um quarteirão para chegar na igreja. Nossa. E que pessoas começavam a falar, o The New York Times vai colocar em sua primeira página lá, um termo que era chamado de uma histeria, aquelas pessoas começavam a falar, a gritar, tal, aquela coisa toda. E aquilo chocava as pessoas. Só que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e começaram a fazer parte do movimento, e tem uma contabilidade aí, não sei se é exata, vai dizer que 13.000 almas se renderam a Cristo ali. Só pra galera saber... E aí surgiu o movimento pentecostal. É Charles Fox Parham. Isso, Charles Fox Parham. O avivamento começou com o ministério do Charles Fox Parham. Exatamente, que era um wesleyano da igreja de John Wesley, era um discípulo de Wesley. Então, isso começou através de uma pessoa que ouviu o evangelho e resolveu colocá-lo em prática. Você vê que sinistro isso. Quando você estava me contando essa parada, eu fiquei pensando assim, meu,
você vê o que uma pessoa que escuta, que ouve de fato, né? Porque escutar e ouvir tem uma grande diferença, né? Quando a gente escuta algo, entra aqui e sai aqui. Mas quando a gente ouve, é surreal. É por isso que a palavra vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Mas você sabe o que é Não é escute. Você sabe o que é interessante? Uhum. Que depois de alguns anos passados, o próprio Charles Fox Parham fica contra o William Seymour. Ah, rapaz. Ele fica contra. Só que aí é indubitável, não tem nenhuma dúvida que foi um movimento Que o Espírito que o próprio Espírito Santo proporcionou. Que hoje todos os pentecostais do mundo têm a sua origem nesse movimento. Tem como referência, né? Mas aí no caso... Teve outros pequenos avivamentos, chamado Avivamento do País de Gales. Tem um avivamento na Índia e tal, mas o grande avivamento ali do final do século XIX, início do século XX ali, foi o movimento da Rua Azusa. Sim. Tá, mas aí no caso, essa questão desse avivamento que rolou em Asbury também é tido como avivamento ou não? É só como um movimento do Espírito Santo que foi... Olha, passaram-se alguns meses e eu entendo que foi ali uma coisa muito local. Não teve esse impacto mundial como o da Rua Azusa. É porque geralmente, pelo que eu sei sobre a questão do avivamento, é que ele começa e ele se propaga e vai se ramificando. No caso, como no caso da Rua Azusa, por exemplo. No caso de Asbury, acho que foi muito local. Pessoas, acho que as pessoas não saíam. Pelo contrário, as outras pessoas queriam ir lá para ver o que estava acontecendo e contestar se realmente era ou não um avivamento. Eu vendo e depois com o passar do tempo analisando, eu acho que o que houve ali em Asbury foi mais uma questão voltada para adoração. Foi uma coisa muito particular, voltada para um sentimento de adoração. Para mim, não houve um avivamento do porte da Rua Azusa, nem tão pouco como o País de Gales, que gerou pessoas que fundaram igreja, que nem John Wesley. São coisas grandiosas, né? Houve uma coisa muito local e que você vê que hoje você não vê falar de um fruto tão forte, tão grande como os desses avivamentos anteriores, né? Interessante. Hoje nós estamos falando aqui, nós somos pentecostal. Tem um batista aqui no nosso meio, mas até a batista, não sei se vocês sabem, mas a igreja que o William Seymour frequentava era batista. Ele era um batista e se transformou no que chama, né, movimento pentecostal. Aí, sim, ali por volta do ano 1916, alguma coisa assim, surge o nome que hoje é patenteado, que não é patenteado, Assembleia de Deus. Reunião do povo de Deus, né? Assembleia significa reunião. Sim. A reunião do povo de Deus. E ali se desenvolvem, nos anos seguintes, muitos concílios pentecostais, né? Verdade. Com camaradas que hoje você pega assim na Bíblia e tal, assim, você não sabe nem... Bacon, quem que foi Bacon? Quem que foi Dake? Quem que foi fulano, ficando? Esses caras dessa época aí. Só isso, hein? Só isso. Agora, pra gente... Volta pra escatologia. É isso que eu ia falar. Então, eu perguntei essa questão da escatologia. Não acho que tem a ver. Eu perguntei essa questão por conta do avivamento, do derramamento do Espírito, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele. Sim. Não. Para que, né, que antecederia a sua vinda. Por isso que eu perguntei nessa questão do avivamento, que é um derramamento. Então, se você for pegar a escatologia, se você for pegar o discurso escatológico de Jesus, é ao contrário, vai haver um esfriamento. É verdade. Se você pegar o texto lá de Mateus 24, o discurso profético de Jesus, né? Jesus vai falar assim, porque
Existem dois, na escatologia a gente chama de sinais de certeza e sinais de eminência, né? O que são os sinais de certeza? Guerra, rumores de guerra, fome, peste. O que a gente viu nos últimos anos? O que mais a gente viu. Você entendeu? Então, o que são sinais de certeza? Ó, tá acontecendo esses sinais aqui. Esses sinais são a certeza que começa, e aí você vai ver Jesus falar o quê? Porém, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O princípio das dores. É o princípio do fim, né? São sinais de certeza. Sim. Guerra, rumores de guerra, peste, fome, e essas coisas que acontecem. E quais são os sinais de eminência? O que é eminência? Eminência é uma coisa que está prestes a acontecer. Entendi. Eminência é uma coisa que, tipo assim, vai acontecer. Ó, nós estamos aqui, tá iminente que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Isso é o famoso sinal de eminência. Qual que é o sinal de eminência? Que está lá também escrito. E aí Jesus Cristo dá a resposta. Eles ficarão naqueles dias como nos dias de Noé. Casar-se-ão, dar-se-ão em casamento. Verdade. Mas o que vai acontecer? E aí como um ladrão que vem à noite, pá. E o amor de muitos se esfriará. Então, eu entendo que o avivamento anterior, que muita gente prega, anterior, não tem base escatológica. Não tem base escatológica. O que eu acredito é que é o seguinte: o Espírito Santo vai produzir o último grande avivamento, vai ser justamente o arrebatamento da igreja. Sim. Porque se você for ler o texto lá, Jesus Cristo falando que haverá o quê? Esfriamento. O amor de muitos se esfriará. E se ele não tivesse abreviado aqueles dias, até os eleitos seriam deixados para trás, meu irmão. O negócio é um esfriamento muito forte. Esse é o sinal de eminência. Pode-se considerar uma questão escatológica após a profecia de Joel, por exemplo? Porque Joel vai profetizar aqui nos últimos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, né? Os novos terão visão. Isso. Né? Pode-se considerar que aí já inicia depois dessa fase? Então, eu acredito que o maior sinal é justamente quando a igreja começar a não ver mais batismo com o Espírito Santo, não ver mais milagre, não ver mais curas em todos os aspectos espirituais e físicas. Entendi. Quando a igreja começar a não ver mais essas coisas, esse é o grande sinal da eminência. Rapaz, então tá perto, hein? Você entendeu? Eu ia falar a mesma coisa. Porque, sinceramente, eu acho que a gente não vive mais o que a gente vivia há 10 anos atrás. Por que as pessoas falam hoje em dia, eu não vejo mais batismo com o Espírito Santo? Verdade. A palavra se cumprindo. É verdade. É mistério que essas coisas aconteçam. Por que eu não vejo mais milagre e tal? E isso vai ocasionar na igreja o quê? Uma grande apostasia, que é o que está lá no discurso profético de Jesus. Sim. A apostasia. O que é apostasia? É o abandono consciente, deliberado da fé. O que é um abandono consciente? Isso aqui, até então, eu acredito que isso é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito, até agora. Sim. Aí, de repente, eu falo assim, então eu não quero acreditar mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso consciente. Isso para mim não vale mais nada. Isso é uma coisa consciente, isso é apostasia. Quando você tem consciência de uma coisa e você deixa ela. Uma dúvida. Tem perdão para uma pessoa que é aposentada da fé? Me tira uma outra dúvida. Porque a grande blasfêmia para mim contra o Espírito Santo é justamente duvidar da obra do Espírito Santo. Você atribuir a qualquer outra coisa aquilo que é do Espírito Santo. Então, para mim, essa é a grande blasfêmia. Para mim, não tem perdão. Tá, me tira uma para mim, né? Nessa questão. A Bíblia fala que realmente o amor de muitos se esfriarão e que não haverá mais um derramamento do Espírito Santo, certo? Nesse período. Só que nesse período, muitas pessoas aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas não tem a presença do Espírito Santo. E aí? Então, agora eu vou polemizar. Há controvérsias. Assim, pode haver salvação? Eu não duvido. Eu não duvido que possa haver salvação na grande tribulação.
Até porque o que vai acontecer? Isso é uma das teses da corrente do pré-tribulacionismo. Que os que ficarem, que eram da igreja, que ouviam falar sobre o arrebatamento da igreja, imediatamente vão se tocar. Aconteceu o que aqueles crentes falavam. Aquele pessoal lá louco lá falava que ia haver um arrebatamento. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento, você vai ver hinos falando sobre isso. E então muita gente ali vai se tocar sobre esse fato. Entendo eu que é o seguinte: nesse período ali, pode haver salvação? Pode haver salvação. Eu não duvido. Deixa eu pegar um texto aqui na sua Bíblia. Pode pegar. Porém, acho que vai ser uma salvação não pela graça que nós temos hoje. Nós temos hoje o quê? A possibilidade gratuita de alcançarmos a salvação sem sermos merecedor dela. Agora eu vou perguntar, se a salvação não vai ser pela graça, porque é o favor imerecido, vai ser pelo quê? Pela força. Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está se movimentando ali mais, não está mais batizando, não está mais derramando do seu fogo. E aí, o cara vai se né, se não é pela graça, é pela força. E o que seria esse pela força? Ó, tem os defensores da corrente que haverá salvação dentro da grande tribulação, no período da grande tribulação, porque eles falam: Senhor, de onde são esses? Porque ele vê uma grande multidão. João fala que vê uma grande multidão com os seus vestidos lavados, que vinham de grande tribulação, né? E aí os defensores de que há salvação dentro da grande tribulação utilizam esses textos para dizer que houve salvação na grande tribulação. Ó, não é uma coisa fechada. Se houver salvação na grande tribulação, vai ser meio que assim. Até porque se cumpre o que está escrito em Apocalipse. O sinal da besta será implantado. E se você não adorar a besta, porque o grande cerne da questão está aqui. Não tá, o pessoal está pensando, fica acreditando em chip colocado na mão, alguma coisa colocada na testa. Mas, na verdade, o grande cerne da questão é a adoração. A besta, o falso profeta e o anticristo, eles vão rogar para eles a adoração que a igreja dá a Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer lá em Isaías 45 que Deus não divide a adoração dele com ninguém. Isaías 43, desculpa. Que Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí, se você for pegar Apocalipse 13, se não me falha a memória, 13, 20, a besta vai rogar, vai falar desse jeito: ó, vocês vão ter que me adorar. Uhum. Vai ser feita uma estátua, aquela estátua que vai ter movimento e tal, que é falada lá em Apocalipse. Mas a grande questão aqui é se você vai adorar a besta ou não. E aí, se você não adorar a besta, o que é que vai acontecer? Você vai ser preso, torturado. Uhum. Não, a morte não vai ser uma morte fácil. Então, a morte já não vai estar fora da terra? É, mais ou menos, né? É? Fala-se que os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. De tanta dor, de tanto desespero. Eu acho que Apocalipse 13, 20 não tem. Olha no capítulo 13 aí que deve ter alguma coisa falando sobre a adoração da besta. Joel também fala. Ó, Joel capítulo 2. Se você pegar ele do versículo 32, vai falar o seguinte: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor clamar, ou chamar. Né? Que aqui está falando do dia do Senhor, né? Do Joel. Aí fala: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos. Exatamente. E as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Viu?
Pois conforme prometeu o Senhor, no monte, né, em Sião. E aí vai ser, só que não vai ser, hoje em dia ninguém quer ir para a igreja, né? Nesse período as pessoas desejarão, ansiarão, buscarão, quererão. Só que quando ele quiser, não vai ser tão fácil como é hoje em dia, não. Que é apenas você erguer a sua mão, como muitas igrejas fazem um apelo. E naquele dia as pessoas buscarão isso e falar: ah, você quer aceitar? Você não vai aceitar a besta, não? Você não vai aceitar a ideologia da besta? Você não vai aceitar os mandamentos? Você não vai querer adorar a besta? Então você vai ser torturado, metralhado. De fato você vai ser perseguido. Então esses que alcançarão com um derramamento de sangue muito, muito, muito terrível. Tá, aí no caso, o que vem a ser traduzido aí em algo mais para o nosso entendimento, o que vem a ser a besta que subiu do... Porque tem a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. E aí, o que vem a ser especificamente essa besta? Porque aí ela é uma... No caso da Bíblia, ela está só se referindo a alguma coisa ou alguém. Essa linguagem é um símbolo. Isso é um símbolo que o autor utilizou para falar de três grandes, vamos dizer assim, entidades do mal. E aí fala do mar, outro que viu uma besta surgindo da terra, tal, aquelas coisas todas. Quando fala do mar, eu tenho uma interpretação que é o seguinte: é alguém que veio de fora do continente europeu. Não estou fazendo inferência a ninguém, tá? É apenas uma interpretação minha. Que ele vê alguém surgindo de longe, alguém que veio do mar, depois do mar. Então é uma besta que surge do mar. Eu entendo que é alguém que não era do continente europeu, porque até então eles não conheciam outros povos, outros continentes, como o continente americano. Não se existia naquela época. Então, quando ele vê alguma coisa, a visão, imagino ele vendo a visão de alguém que vinha de alguma coisa depois do mar, ele então a besta que surgiu do mar, né? Mas está fazendo inferência a uma pessoa em particular, entendeu? Porque a tríade satânica quer imitar a tríade divina. Sim. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então você vai ter a tríade satânica imitando a Trindade, que é o que ele fala desde o início. Vou colocar o meu trono, as bandas do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Não é maior, é semelhante ao Altíssimo. Então aí você vai ver isso se cumprindo quando ele faz o quê? Ele é o falso profeta, ele é a besta e ele é o anticristo. Então você vê a tríade satânica que também sendo manifesta, né? Faz sentido. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E eles querem arrogar para eles a adoração que só pertence a Deus. Sim. Que é o que ele quer desde o início. Ele quer ser adorado igual Deus é adorado. Sim. Entendeu? Por isso que Deus fala: não divido a minha glória com ninguém. E aí ele vai tentar fazer isso. Aí é na base da violência, na base da força. Por isso que assim, meu irmão, eu acredito que vai haver salvação, mas vai ser o camarada que chegar lá no céu depois do arrebatamento da igreja, o camarada vai chegar judiado. O cara vai chegar judiado. Então, em teoria, você acredita que mesmo depois do arrebatamento ainda tem chance de algumas pessoas que estão passando na grande tribulação ainda também ser salvo? Eu acredito. É. Não vai ser fácil, mas então, acredito. Mas aí não vai entrar na questão de... O Espírito Eu Santo. acredito porque eu vejo, porque eu vi, porque senão, se não tivesse acontecido nada disso, eu não ia acreditar, eu ia continuar não acreditando. Não é pelo arrependimento, e sim pelo que está acontecendo, pela situação e tal. Então, mas aí quando houver o arrebatamento, daí o motivo pelo qual eu sou pré-tribulacionista. Eu entendo que para haver... para acontecer a grande tribulação, tem que haver um evento
que é o chamado evento inesquecível, que é algo que chama a atenção do planeta. É uma coisa que vai mexer, vai abalar com as estruturas do planeta como um todo. Não vai ser um evento qualquer. Sim. Entendeu? Não pode ser um evento simplesinho, né? E não seriam as duas testemunhas que é dito no... Não, as duas testemunhas, elas só se manifestam já na grande tribulação. Entendeu? Já na semana, na 70ª semana eles se manifestam. Se apresentam, né? Entendi. O grande evento que dá o boom, na minha opinião, como uma corrente pré-tribulacionista que eu creio, é o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque posterior ao arrebatamento da igreja, a terra vai padecer de paz, a terra vai padecer de desespero. E é justamente nesse momento que se apresenta o anticristo para dizer, calma, eu tô aqui. Deixa que eu resolvo. Eu resolvo. E a Bíblia vai dizer que ele vai firmar com Israel um pacto. O chamado Pacto de Paz, né? Sim. Que durará 3 anos e meio. E esse pacto será quebrado com a revelação dele. Por quê? E aí a gente tem que entender, são vários textos, né? Para se compor uma doutrina, né? Sim. A gente vai lá em Mateus 24 de novo, olha, quem lê Daniel 10, capítulo 10 vai entender o próprio Jesus Cristo falando, né? Sim. Quem lê o profeta Daniel vai entender, né? Que é quando a besta entra no templo e faz o quê? Se diz Deus. Ele vai se dizer Deus. É aí onde entra aquela questão que eu falo, que é a questão da adoração. Deus não divide a adoração, a glória dele com ninguém. Ele vai entrar no templo e ele vai dizer, eu sou o Messias. Mas que aí, Israel está esperando. E aí Israel vai aceitar? Porque, eu acho... É justamente isso que eu falo. Eu já falei em outros podcasts. Por exemplo, Israel é um povo que literalmente viveu todos os milagres de Deus, todos os livramentos de Deus. É um povo que foi liberto do Egito, um povo que passou pelo deserto, que comeu do maná, que passou pelo Mar Vermelho, viveu literalmente todos os milagres de Deus. E simplesmente quando vem qualquer outra coisa, se distrai, sai da presença de Deus e faz essas cagadas todas. Então, mas se você pegar o... Mas é porque eu falo porque, tá escrito, tá na palavra que isso vai acontecer. Por que eles vão aceitar isso acontecendo? Então, se você pegar os judeus não cristãos, porque existe hoje muitos judeus cristãos, tá? Mas se você pegar os judeus não cristãos, você pode conversar com qualquer judeu não cristão um pouco mais entendido em teologia. Sim. A principal característica do Messias para eles, a principal característica do Messias é o cara que vai trazer a paz no mundo inteiro. É o cara que vai chegar ali... Você tá entendendo? Eu entendo. Porque ele vai conseguir a paz. Porque eles querem um Messias, eles esperam um Messias que chega quebrando tudo, que chega botando banca e falando, eu sou o cara, eu vou resolver tudo e vocês agora fiquem... E aí quando o camarada senta no templo e se diz Deus, e, na verdade, quebra o pacto. Tem a ver também pelo fato de, quando estivessem cumprindo essas situações, eles que vão estar com como é que eu posso dizer, na situação pior, né? Porque o mundo todo vai se voltar para Israel. Né? Porque Israel é o relógio de Deus. O relógio de Deus. Então você pensa assim, a gente vai estar aqui no Brasil, talvez esteja envolvido de certa forma, mas não vai ser, né? Não vai estar a mira virada pro Brasil, vai acabar com o Brasil. Então acho que de certa forma, um cara que vai chegar falando que vai trazer paz, os caras, não, pelo amor de Deus, vem cá, resolve essa situação. Mas aí eu acredito que vai chegar um momento em que isso vai entrar muito em questões políticas. Também, claro. E aí, ideologias. Quando entrar nessas questões, o Brasil vai ter que ter um lado, vai ter que se pôr. Ou ele vai ser a favor de Israel, ou ele vai ter que ser contra Israel. E aí é que vai entrar essa questão aí que você falou. De não tá mirado pro Brasil, porque o Brasil não é um país
que tem a fama de criar guerra, de ir pra guerra, de enfrentar. Sim. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que se impor. Vai ter que se Porque ele posicionar. vai ter que ter lateralidade, aí ele vai ter que falar. E aí? Você tá com quem? Você tá pós ou tá pré? O que você vai fazer? E aí o bicho vai pegar. E nessa hora que. Aí sim, a mira do mundo vai chegar aqui no Brasil. Pode esperar. Só não entra muito nesse tema, porque senão nós vamos ter que falar de política, né? E eu não quero ficar bravo agora. Agora, tem uma coisa interessante nesse texto. Sim. Que vai falar sobre o sinal na mão ou o sinal na testa. Que aí eu imagino que seja. Até sei do que você vai falar, que é uma tradição judaica. Então, o que acontece? Quando você vai... Aquelas 3 perguntas que eu te falo. Quem escreveu, para quem escreveu... Sim. E por que escreveu. Você está falando de um judeu do primeiro século. Entendeu? Escritor. Teoricamente, né? Falando. Se for o evangelista João, como nós acreditamos. Sim. Nós estamos falando de um camarada que vive num ambiente místico. E ele entende e ele escreve uma coisa ali com determinados, como é que se fala, símbolos, para que poucas pessoas conseguissem entender também aquilo lá, devido à perseguição lá do primeiro século também. E aí você está falando de um camarada que fala desse jeito, ó, destra. O que significa destra para ele? Poder, autoridade, entendeu? Sim. Tá falando da mão. Ele fala desse jeito, olha, o sinal vai ser na mão ou na testa. Então ele está falando de poder e autoridade e ao mesmo tempo ele está falando da mente. Quando ele se refere à testa, né, a fronte, está falando do mental. Então pode ser uma ideologia imposta à força. Entendo. E tem um post que o pessoal está soltando muito no Instagram, que é o seguinte, que mostra que o sinal da besta já está acontecendo, que é basicamente o quê? Mostra um videozinho em que todos, sem exceção, estão aqui assim, ó, vidrados no celular, aí mostra um vídeo que tá todo mundo assim de cabeça baixa, o pessoal no carro de cabeça baixa, no metrô, andando pros cantos e tal. E aí fala que isso já tá se cumprindo. Eles falam como se fosse isso, entende? Que o celular fosse Aí é que tá o negócio. O meu antigo pastor, Jean Carlos Maia, ele falava muito sobre isso. Ele falava que o anticristo, ele prepara a plataforma. Por quê? Nada vai ser novidade para nós, entendeu? Vai ser uma coisa muito do cotidiano. Sim. Vai ser uma coisa muito... Até para não chocar. Para não chocar. Vai ser orgânico. Então, assim, a plataforma tá pronta. O que é a plataforma? Hoje você compra QR Code. Hoje você utiliza... Esquece papel, esquece tudo. Eu não ando mais com dinheiro em lugar nenhum. Quem lembra dos desenhos, os Jetsons, que é dos anos 90 ali, final dos anos 80, anos 90, eu era pequeno, eu ainda lembro desse desenho. E quando eu era pequeno eu falava, nunca vai acontecer isso. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir, quem não assistiu, procurei os Jetsons. Era um desenho futurista, que apresentava lá o camarada com um telefone que ele conseguia fazer um projetor, uma pessoa aparecer e tal. Ah, olha que legal. E aí você falava, cara, isso aí nunca vai chegar. Vai acontecer. E eu estou vivendo isso. É verdade. Para mim ainda é chocante. A tecnologia ela é muito... Nós estamos na era digital, só que agora ela acelera o processo. Sim, é verdade. A humanidade como um todo, ela está passando por um momento de transição. Ela está saindo, vamos dizer assim, do analógico para o digital. Sim. Nós, da geração que ainda pegamos a parte analógica, para nós ainda é chocante a parte digital. Sim. Mas toda a geração, começando do meu filho, que só pegou a questão digital, nada vai ser novidade para eles. Nenhuma novidade para a filhinha do Maurício, que é pequenininha. Até para a Lara, que é um pouco mais velha. É verdade. Se você apresentar um orelhão para uma criança hoje, ele vai... O que é isso? Um telefone... Nem sei se existe mais nas casas. Na minha casa não tem mais. Telefone físico. Algumas casas tem. Algumas casas ainda tem. Mas e você entregar para ele e falar, liga para alguém, uma criança hoje de 11 anos não liga. Não utiliza um telefone físico mais. Sim. Então para ele vai ser muito comum. Vai ser uma coisa muito... Pegou aqui, entrou no contato. Esses dias eu vi isso. Eu tava na fila do mercado, aí o cara, coitado, assim, ele chegou assim, filha, faz pra mim. Coloca aí pra mim fazer o Pix.
A menina, acho que não tinha nem 9 anos de idade. Foi lá, Menininha pequenininha. Aí ele, faz aí pra mim, filha. Aí ele entregou na mão da menina, a menina foi rapidinho, fez. Pai, você também, hein? E tipo, eu falei, caramba, fiquei surpreso com aquilo, sabe? Mas é bem isso mesmo. E aí isso vai ser uma coisa muito, pra geração nova, vai ser uma coisa extremamente comum. Verdade. Tão fácil assim que quando o anticristo imperar, vai causar estranheza quem não aceitar. E quem não vai ser essas pessoas que não vão aceitar? São justamente aqueles que sabiam, que ouviram a palavra e que ficaram na tribulação. Então essas pessoas não vão aceitar. E se a Bíblia fala que nesse período pessoas morrerão, então eu entendo que dá para entender assim vagamente que pode haver salvação. Entendo. Porque o camarada vai dizer desse jeito, cara, é o anticristo. Agora, pra gente fugir um pouquinho dessa parte e já encaminhar um pouquinho mais pra frente, o que acontece? Eu tenho uma pergunta geográfica com relação a como vai ser depois do julgamento, não é? O grande trono branco, o Amargedon. Isso. O que acontece? Em qual cidade Jesus vai estabelecer a sede do seu governo milenar? A famosa Nova Jerusalém? Isso. Será em Jerusalém, né? Isso por uma questão geográfica, né? E principalmente pelo povo. No meu entendimento, o que ocorreu? Uhum. Quando o homem foi expulso do Éden, e aí você vai pegar os textos lá em Gênesis, você vai ver que Deus fala que Deus plantou um jardim. No meio ali dos rios Tigre, aquela coisa toda, né? Sim. Tigre, Eufrates. Eufrates, aquela coisa toda. Plantou um jardim lá. E colocou o homem para cultivar dentro desse jardim lá, cuidar, tal, aquela coisa toda, que é Adão e Eva. Um conceito muito errado que as pessoas têm é que o cara, quando imagina o céu, imagina um monte de gente de branco com aquele negocinho. Caurel, né? Se você for ler a Bíblia como um todo, você vai ver que não foi isso que Deus planejou. Quando Deus planejou o homem, o Éden, Deus planejou o homem chegando nesse ponto sem o pecado, sem a preocupação da morte. Uhum. Podendo ir no Éden comer da árvore da vida. Sim. E viver. Né? Ninguém sabe a quantidade de pessoas que caberiam nesse lugar, mas Deus é Deus e eu sou homem, então não questiono. Dá para entender que é o seguinte, que o homem foi expulso do Éden. E quando o homem foi expulso do Éden, o que foi que Deus colocou? 2 querubins na entrada Sim. do Éden. E uma espada de fogo flamejante rodeando o Éden, para que o homem não fizesse o quê? Não tivesse acesso novamente, não voltasse para lá, para o Éden. O homem saiu do Éden. O homem foi expulso do Éden. Uhum. O Éden foi criado para quem? Para o homem. Para a humanidade. Jesus na cruz do Calvário, Jesus é colocado entre 2 ladrões. Sim. E aí, a resposta de Jesus que é interessante. Daí vem a minha crença nessa situação. Uhum. O ladrão que está lá fala desse jeito: Barrabás, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus Cristo fala assim: olha, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembrando, meus irmãos, que não existia vírgula. Tem umas pessoas que criam umas coisas muito loucas. Uhum. Não existia vírgula, não existia ponto, não existia nada disso nos escritos primários. O cara fica, Jesus disse assim, na verdade. Te digo hoje, vírgula. Não existia vírgula nos textos originais. Não existe vírgula em texto original. Não existe, isso é umas coisas que o pessoal cria. Uhum. Jesus fala lá, não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, quando Jesus Cristo ressuscita, que Maria Madalena vai tocar nele, o que ela fala? O que ele fala? Mulher, não me detenhas, porque eu ainda não fui até o Pai. Uhum. Ou seja, Jesus não foi para o Pai.
Mas Jesus falou pro ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu entendo que Jesus Cristo pegou o ladrão, deixou o camarada no paraíso e falou desse então, você vai ser a primeira pessoa Vai inaugurar lá. a voltar para o lugar de onde Adão saiu. Porque Jesus, a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo fala sobre isso, que Jesus é o Adão, o segundo Adão. Então teve um Adão que foi expulso. Sim. O Adão carnal. Ele foi expulso do Éden. O Adão carnal. Quem é que volta para o Éden novamente? O Adão espiritual, o segundo Adão, Jesus Cristo. O Adão espiritual. Como é que Jesus Cristo volta para o Éden? Ele volta agora e ele obtém o direito de voltar ao Éden, como o segundo Adão. Então ele entra e leva o ladrão e deixa o ladrão lá. Fala, deixa, fica aqui, que eu ainda tenho um negocinho para cumprir. Aí ele desce até as partes mais baixas da terra. Uma metáfora, né? Sim. Leva contigo o cativo, o cativeiro, pega, assuda aos céus. E aí, depois, né? Que ele vai ao céu e volta, ele se apresenta aos discípulos. Aí ele já, né? Visitou o papai. Sim. Aí já volta com um corpo glorificado, que é o corpo que ele é o primogênito dentre todos os irmãos. Então, é o corpo que nós obteremos. Sim. Que é um corpo que não vai padecer fome, sede. Você vai poder jogar bola até nunca cansar. Não vai cansar. Você vai jogar bola, você vai pescar, você vai pra praia, não vai ter problema com pagar passagem de ônibus. Eu lembrei de algo aqui. Se você soubesse como é que é o céu, você já queria ir pra lá, meu irmão. Ó, só lembrando, viu? Antes da gente continuar, isso tá na Bíblia, viu? Deus é corintiano. Pô, 2 Coríntios. Até na Bíblia o Corinthians perde. Exatamente. Eu ia falar a mesma coisa. Coríntios 1, versículo 2. Ih, rapaz, ó. Aí não gostei não. É isso aí. Coríntios 1, versículo 2. Foi querer brincar, esqueci, perdeu. Não gostei. Eu só acho que... Coríntios 2, versículo 3. Eu só acho que esse ladrão lá que foi perdoado por Jesus, ele tá muito solitário lá há muito tempo. Tá na hora da gente Então, ele tá... fazer companhia pra... Ô, jogar uma bolinha lá, velho. Então, se você... Cara, quase que eu lembrei o nome do autor agora, mas esquece. Acho que não vai sair antes. Gente, não ó. vai fazer um podcast, não. Só pra gente já encaminhar pro final, nós já temos aí um tempão de eu falei que a gente ia fazer. Quanto tempo? Meu Deus. Já estamos indo pro final. Cara, esse papo é muito bom, é muito gostoso. Chama atenção. Chama bastante atenção. A gente tem muita dúvida. Mexe com o imaginário, né? Mexe com o imaginário. Verdade. Tem muita coisa ainda que eu achei legal a gente falar, mas acho legal a gente fazer um segundo episódio sobre isso. Show. Dá pra fazer uma série bacana. Hoje, vamos deixar o seguinte. Hoje foi só uma pincelada. Vamos fazer que nem eu, um resumão. Boa. Dá pra depois... Um vislumbre do que... dá pra fazer depois um fatiamento de assunto por assunto, que é mais... É quase profundo, como um curso, né? Teológico. É verdade. Fazer um resumão. O que é pré-tribulacionismo? E falar das origens do pré-tribulacionismo, Derbe. Falar sobre o pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, amilenismo, preterismo, pós-milenismo. O cara tá começando a falar um monte de trava-língua ali. Meu Deus! Tem coisa, a escatologia tem muita coisa. Tem muita coisa. E aí, pra quem ficou com a gente até agora, né, até aqui, eu gostaria muito de agradecer. Milenismo histórico. É isso aí. Agradecer de verdade. Vocês são a razão pelo qual a gente passa a maior parte do tempo lendo, estudando, procurando, pesquisando, vendo pessoas que pode aí agregar na vida de vocês. Muito obrigado. Esse foi um ano de bastante batalha, de bastante conquistas. Verdade. Graças a Deus, nossa equipe está crescendo. São pessoas totalmente engajadas aí na palavra. Pessoas que Deus colocou nos nossos caminhos. Obrigado por vocês estarem aí conosco, acreditando no projeto. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Que você tenha passado um Natal muito bom na presença do Senhor Jesus. Daqui a pouco é ano novo. Se cuidem. Fiquem na presença de Deus. Não se deixem levar por más influências.
E a gente volta aí pro próximo ano com mais novidades, Se Deus quiser. bastante coisa nova. Show. Temos bastante convidados já que eu tava até conversando aqui com o Eliezer. Ele falou, cara, já tem bastante gente aí que já tá quase fechado. E aí nós vamos... E eu vou falar agora, veio uma coisa, veio um e-mail agora fresquinho, tá? Boa. Falar sobre o Natal, cara. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não sabe. A árvore é uma árvore totalmente pagã. Eu sei. A árvore é uma árvore totalmente pagã. As pessoas têm sido iludidas há muitos e muitos anos, ano após anos. Até a corzinha vermelha e branca tem as suas... Refere-se a um determinado líquido gasoso. Gostoso, com o gelo e meu limão Deus do fica céu, top. liberta o povo, pai, desse líquido. Mas é isso aí. Eliezer quer deixar algum recado pra nós? Então, só ressaltar que você que ficou até o final, você pode ter certeza que você foi o mais edificado. Não é não? E ano que vem tem muito mais conteúdo, se Deus quiser. Nós estamos aqui à disposição para servir vocês, né? E que vocês também possam colaborar com a gente, né? Esse trabalho a gente se empenha bastante para poder trazer novos convidados, um conteúdo de extrema qualidade. Então, o mínimo que a gente pede para vocês é que vocês curtam, compartilhem, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum dos novos podcasts. Eu quero finalizar com uma palavra de esperança, porque falando assim, né, parece que dias terríveis virão, mas na verdade a igreja verdadeira, esperança. A igreja verdadeira de Cristo anseia. Maranata, hora vem Jesus. Lembra hora vem daquilo, Senhor Jesus. Canaliza o sentimento. Você tem que sentir alegria, anseio pela volta de Cristo. E não volta. Deixar até um versículo profético da escatologia, livro do Apocalipse, capítulo 6. A partir do verso 6, ou verso 6, então somente, que fala assim, ó. 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse versículo aqui está falando da igreja, do povo de Cristo, dos eleitos de Cristo. Está falando das pragas que virão. Mas a ordem de Jesus, a ordem de Deus, nesse caso aqui, fala desse jeito, olha, o trigo, o azeite e o vinho você não coloca a mão. Você não pode danificar. Então, para você que é crente, eu profetizo um ano abençoado, próspero, crendo na palavra de Deus. E você saiba que o Senhor Jesus Cristo, enquanto você confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida, Ele vai te guardar, te proteger, te abençoar em todos os teus caminhos. Amém. E vinho representa alegria, né? Alegria. E o azeite, a presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Que isso. Eita glória. Surreal. É isso aí, galera. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Boas festas. Curtam bastante. Espero vocês no próximo episódio. E é isso. Não se esqueçam. Curtam, compartilhem. Deixem seus comentários. Se quiserem fazer alguma pergunta, deixa aqui na descrição que a gente verifica e a gente responde vocês no próximo episódio. Ativa o sininho para notificação, porque é importante, porque aí o YouTube vai verificar a nossa conta e vai mandar para mais pessoas, vai ter como conteúdo relevante. E aí vai nos ajudar a propagar aí a palavra. Não se esqueçam também que nesse podcast pode Bleano? Pode. Pode. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Shalom, shalom. Shalom.